12 de junho, Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Esse assunto foi destaque hoje em todos os veículos de comunicação, foi destaque nas agências nacionais e internacionais, porque é uma campanha mundial, né? A gente tem regras próprias aqui no nosso país, a partir de quando esse jovem, né, eu vou usar essa palavra jovem, pode trabalhar, quando a lei proíbe, em quais situações, que tipo de trabalhos ele pode desenvolver. E o Timbira News convidou aqui hoje a advogada Alda Fernanda Baima para a gente conversar um pouco mais sobre essa situação de trabalho infantil. A doutora Alda é especialista em famílias e sucessões. Boa tarde, doutora. Boa tarde, prazer Ana. recebê-la aqui no Timbira News. Boa tarde, ouvintes da Rádio Timbiras. É sempre um prazer retornar aqui a esta casa. Professora. Também. Também, né? Também. Professora, o que é exatamente especialista em famílias e sucessões? O que isso tem a ver com esse tema que a gente está debatendo hoje, que é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil? Porque quando você é um especialista em famílias e sucessões, você vai atuar na área do direito de famílias que busca a proteção da criança e do adolescente. Sim. Então, por exemplo, o especialista em famílias, muitas vezes, ele atua em situações de destituição do poder familiar, quando o pai e a mãe perdem o poder familiar porque está submetendo o filho a uma condição de trabalho infantil que é crime no Brasil. Então, nessas dinâmicas, por exemplo, nessas situações processuais, muitas vezes existe ali um especialista, seja para atuar em conjunto com o Ministério Público ou mesmo para defender, de repente, o genitor ou a genitora que esteja sendo ali réu naquele processo. Professora, a gente fala do trabalho infantil, mas a gente sabe também que o nosso país tem uma condição, né, que ainda favorece. Nós temos peculiar. Muitas denúncias em relação a isso, tanto defensoria quanto promotoria, comissões especiais da OAB. Então, muita gente em defesa dos direitos, né, da criança e do adolescente que ainda estão impedidos de desenvolver alguma atividade, algum trabalho. O que pode acontecer com essas famílias que submetem as crianças a esses trabalhos? Por exemplo, trabalho nos sinais. Né? Muito comum, às vezes a família é muito pobre, não tem condições. A gente tem isso em vários setores. Isso. Que a gente vê isso. Na realidade, como é que fica essa situação? O Brasil, quando nós vamos estudar o trabalho infantil, e um dos seus núcleos que, infelizmente, acaba incentivando essa prática ilegal é exatamente a condição financeira da família. Então, o que se percebe dentro dessa dinâmica? Que muitas vezes são famílias com poder aquisitivo muito baixo, às vezes, inclusive, vivendo aí com menos de um salário mínimo por mês, e essas famílias buscam, muitas vezes, utilizar essas crianças para estar pedindo, por exemplo, esmolas junto aos semáforos. Contudo, Ana, a sociedade, a comunidade, de forma geral, ela também tem que trabalhar como um agente fiscalizador junto ao poder público e também em conjunto com o poder judiciário. Sim. E com todas as demais instituições. Então, quando a gente percebe alguma situação dessa, qual é a primeira medida? Acionar o conselho tutelar, para que ele esteja visitando, vendo como é formado aquele núcleo familiar, qual é a política pública que pode ser, de repente, implementada dentro daquela família para que proteja esse menor ou para que os pais sejam conscientizados de que essa prática é um crime. Sim. Infelizmente, o que você percebe quando você começa a atuar nessa área, nessas situações, é que muitas vezes as famílias não têm dimensão de que essa prática é, inclusive, crime. Sim. Pensam que é apenas uma forma a mais de repente, contribuir para a renda
agenda familiar. E isso não é verdade. Dentro dessa dinâmica, o correto é você buscar um CRAS, né, para que esteja, inclusive, se inscrevendo em programas governamentais, como Bolsa Família, para que você primeiro esteja protegendo essa criança e esteja estimulando a frequência escolar. Porque quando esse menor ele está no sinal, é claro que ele está sendo retirado dele o quê? O direito à educação, o direito à saúde, porque muitas vezes ele fica em condições locais insalubres, o direito ao lazer. Sim. Então, toda a infância comprometida, comprometida e perdida. Então, por que é interessante, inclusive, que a sociedade, primeiro, ela esteja ciente do papel que tem que ser proativo e também o poder público de oferecer políticas públicas, porque dessa forma nós protegemos as crianças. Sim. Porque o que um pai desse, por exemplo, ou uma mãe, que leva o seu filho ao sinal, o que pode acontecer? Primeiro, os pais eles têm o chamado exercício do poder familiar. Então, é de guiar e de amparar emocionalmente e, inclusive, materialmente o seu filho. Quando ele leva essa criança ou esse menor para um sinal, aquilo dali está colocando aquela criança em situação de risco e está retirando dela todos os direitos constitucionais que estão ali. São garantidos. Como cidadão, como pessoa em desenvolvimento. Isso mesmo, como uma pessoa em desenvolvimento que precisa estar amparada em necessidades básicas que são primordiais, como, por exemplo, a alimentação, a saúde e a educação. Então, esse pai, ele está sujeito a sofrer uma ação. Sim. E essa ação, por exemplo, o Ministério Público, ele é o responsável por tutelar os direitos das crianças e adolescentes, porque ainda são menores de idade. Então, como eles não têm capacidade para ir até o Poder Judiciário pedir a proteção dos seus direitos, muitas vezes essa proteção é feita por terceiros, inclusive o Ministério Público, na condição aí não só de fiscal da lei, mas também de protetor do direito dos incapazes. Então, pois não, professora, pode continuar. Dentro dessa dinâmica, ele vai ingressar com uma ação onde esse pai, ele vai ser intimado para que ele compareça em juízo, e essa ação, muitas vezes, ele ingressa no juizado especial, no juizado da criança, da infância e juventude, e ele pede o quê? Que seja esse pai e essa mãe, haja destituição do poder familiar. Isso que nós estamos conversando aqui, professora, está longe ainda do que no senso comum as pessoas dizem aí, eu vou levar meu filho para aprender uma profissão, né? Que a pessoa do alto do seu privilégio acha que levar o filho para o seu escritório, para o seu negócio, para a sua venda, ver lá como é que o negócio está funcionando. É totalmente diferente do que nós estamos falando, né, professora? Totalmente diferente, até porque a Constituição, ela garante que, por exemplo, o menor, ele ali dos 14 aos 16 anos, ele possa aprender, ele possa, inclusive, trabalhar, mas na condição de aprendiz. Tem uma quantidade de horas certinhas para ele uma quantidade certa, atividade. Com todos os direitos assegurados. Então, ali ele está na condição de aprendiz. Posteriormente, ele também pode trabalhar na condição de estagiário. Então, nós temos, inclusive, vários programas de amparo aos jovens aprendizes, como, por exemplo, o programa Jovem Aprendiz, que busca estimular essa prática que é legal. Sim. Mas é diferente, por exemplo, de levar uma criança para um sinal, colocá-la em uma situação de risco, retirando dela o direito à educação, retirando dela o direito ao lazer, retirando dela o direito à saúde. Coloca em risco, inclusive, fisicamente falando, né? Isso uma criança mesmo. Nessa situação. E essas ações de destituição familiar, o que acontece com essa criança? Ela é retirada dos genitores e levada para uma casa de acolhimento. Então, pense bem, será se não é melhor essa pessoa, você, de repente, que é um ouvinte da Rádio Timbira,
que vive uma situação de capacidade financeira bem reduzida. E às vezes você vai e leva seu filho até o sinal. É melhor você procurar aí o CREAS, o CRAS da sua comunidade, se inscrever em um programa, estimular o seu filho à escola, buscar outras possibilidades do que levar esse menor para a prática de mendicância, porque você pode estar sujeito a ter o seu filho retirado. Ele vai para uma casa de acolhimento, é todo um processo traumático, Sim. que muitas vezes assim deixa cicatrizes na alma, e quando você acompanha um processo desse, por mais que você saiba que ali a função do Ministério Público é de proteger o menor, mas você sabe que essa retirada desse núcleo familiar é algo traumático para a criança. Então, de fato, o necessário nesse momento é que todos os atores estejam envolvidos nesse processo. Hoje é um dia emblemático. Um dia emblemático no mundo todo. E isso é no mundo todo. Inclusive, professora, eu deixei de falar um assunto que nós já temos ainda um minutinho, que é sobre essa proposta de emenda constitucional de redução da idade. É um risco, né? Como é que a senhora vê isso aí? É um risco a partir da nossa conjuntura, do nosso aspecto cultural. Sim. No Brasil, infelizmente, nós não temos políticas públicas e nem agentes que sejam capazes de fiscalizar como essa prática laboral ela vai se dar, inclusive nessa idade que está sendo proposta aí na emenda constitucional. Se hoje os recursos humanos que nós temos e as ferramentas, elas já são precárias, e isso, o trabalho infantil sendo considerado crime, imagina se houver uma redução dessa idade para considerar que esse trabalho seja legal. O número exatamente, professora, é de 1.900.000 crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos, segundo dados oficiais do IBGE. Então, são números científicos. E são números, primeiro, que refletem parcialmente uma realidade. Porque o IBGE, na realidade, quando ele vai fazer essas pesquisas, a gente sabe que eles pegam de uma amostragem, mas esse número ele pode ser ainda maior. Principalmente se nós formos, por exemplo, pegar cidades interioranas, onde os filhos lá são submetidos, por exemplo, a trabalhos na agricultura, como você mesmo falou, a questão da indústria do tabaco e outras indústrias que estão nascendo ali à margem de uma conjuntura urbana onde os agentes fiscalizadores, eles não conseguem nem mesmo, vamos dizer, fiscalizar o que acontece aqui na cidade. Imagine nas cidades que são interioranas. De difícil mais acesso. No rural. É verdade. Ai, professora, era um assunto para a gente demorar mais tempo. Com certeza. 20 minutos é pouco, a gente poderia se estender muito mais, mas nosso tempo está se esgotando. Eu quero agradecer mais uma vez aí a sua presença aqui na Rádio Timbira, os seus esclarecimentos aí para as pessoas nesse dia, como a senhora disse mesmo, muito emblemático no mundo todo. Muito emblemático. Eu queria te agradecer, na realidade, o convite, me coloco à disposição e só enfatizando que esse é um trabalho que é de toda a comunidade. Sim. É meu, enquanto profissional do direito, especialista em famílias e sucessões, é seu enquanto comunicadora, é de toda a comunidade que deve fiscalizar, denunciar, e do Conselho Tutelar também, que deve atuar em parceria com o Poder Judiciário, no sentido de levar a denúncia caso realmente essa criança esteja aí na prática de um trabalho infantil, que é crime no Brasil. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez, doutora, pela sua presença aqui.